Luís Vieira, nessa entrevista, e eu passo a citá-lo, as cortinas de fumo têm sempre um problema, é que se esfumam e a realidade fica à vista de todos. Este teve um objetivo, não foi conseguido, ele refere-se à questão dos vouchers, o Presidente do Benfica, a Liga, a Federação, a UEFA não encontraram quaisquer indícios da mínima irregularidade, reconhecendo que a oferta do kit Eusébio, com os ditos vouchers, são uma mera cortesia, mas vai mais longe, Luís Filipe Vieira diz, ficamos com a ideia de que estamos todos errados e só há um iluminado que está certo e salvora em justiceiro, num estilo já bastante desgastado, mas sobre este assunto falaremos em definitivo, diz Luís Filipe Vieira, depois de todas as instâncias jurisdicionais que se pronunciaram definitivamente. Uma expressão utilizada por Luís Filipe Vieira é lamentável, diz ele, e triste achar que alguém podia ser condicionado por uma mera oferta e cortesia. Os kits Eusébio continuam a ser oferecidos, mas tendo nós percebido que após o ruído sensacionalista gerado com os vouchers, a utilização destes podiam causar, os vouchers, poderiam causar algum incómodo, razão pela qual, creio, na última época, nenhum foi utilizado. Neste início de época, entendemos fazer incluir no kit Eusébio somente um voucher para visita ao Museu Cosme Damião. Rogério, boa noite. Deixe-me fazer a mesma pergunta de outra maneira. É por acaso, estas declarações de Luís Vieira, qual o sentido, qual o alcance delas? Boa noite, bom ano para os seus telespectadores, para os meus amigos também. O alcance... Bom, a questão é muito simples. É muito simples, sabe? Eu sou um defensor dos factos. Eu acho que nós devemos falar em factos e fico sempre feliz, acho que é pedagógico do ponto de vista democrático, quando as pessoas se atacarem, se insultarem, de gritarem, apresentam factos e depois cada um, os seus telespectadores, as pessoas, o público, os cidadãos, os que se interessam mais por futebol, os que se interessam menos por futebol, formulam a sua opinião sobre factos. Vamos ao facto. O facto é que o presidente do Sporting trouxe à discussão pública o seguinte facto, que o Benfica ofereceria, no âmbito dos jogos da equipa A e da equipa B de futebol, um conjunto de coisas que seriam basicamente as seguintes. Uma camisola do Eusébio, uma camisola do Benfica, alusiva à passagem do Eusébio. Não parece que isso tenha qualquer problema, como é óbvio, não tem problema algum, como não tem um galhardete, como não tem um CD com a história do Benfica, enfim, algo assim que possamos imaginar, e muito menos a camisola do Eusébio. Mas que também entregava 4 ofertas de refeição a cada uma das pessoas, nomeadamente ao árbitro, aos árbitros auxiliares, ao quarto árbitro, aos observadores, etc. E a pergunta que se deve colocar às pessoas é esta. Será que oferecer como cortesia uma refeição ao árbitro mais 3 pessoas, ao árbitro auxiliar mais 3 pessoas, ao outro árbitro auxiliar mais 3 pessoas, aos observadores ou delegados mais 3 pessoas, ultrapassa ou não ultrapassa os limites da cortesia? A resposta foi dada pelo próprio Benfica, que deixou de oferecer. Não é por causa do ruído. Repare, numa entrevista em que se está sempre a dizer que há quem faça ruído para não permitir que se veja a realidade, que o problema das cortinas de fumo, e concordo com isso, é que passa o fumo e fica a realidade. Ora bem, como é óbvio, se deixou de fazer, não terá sido seguramente por causa do fumo e por causa do ruído. Terá sido, efetivamente, porque se entendeu que, independentemente da qualificação jurídica, porque nós em Portugal temos um defeito grave, que é, aliás, uma matéria que eu também gosto muito de discutir publicamente, mas que é jurisdicionalizar ou juridificar tudo. É crime. Não é crime, é corrupção, não é corrupção, vai tudo para a prisão, devia ir para a prisão. Não, mas a questão não é essa. Essa é outra vertente da análise do problema. A vertente principal que deve ser retida no nosso espírito é esta. Havia esta oferta em termos de facto. Aliás, os acórdãos que, por exemplo, o acórdão que se pronuncia sobre a participação feita contra o presidente do Sporting a respeito de trazer a público esta matéria, diz que o presidente do Sporting falou em matéria de facto, em factos que não foram sequer desmentidos. Portanto, a pergunta é esta: se não tem mal, porquê é que deixou de se fazer? Se não tem mal nenhum, porquê é que deixou de se entregar? Mas mais, muita gente veio pudicamente dizer, atenção, nunca utilizei, mas não tem mal. Não tem mal, nunca vi tanta gente fugir do bem. Não fosse dar-se o caso de ter algum mal. Portanto, esta é que é a questão fundamental. É que o que era, deixou de ser. O que se fazia, deixou de se fazer. O que não se comia, já não se comerá também, pelos vistos. E, portanto, estes são factos. Não há aqui cortinas de fumo. E depois haverá,
E aí, muito bem, acho que o Presidente do Benfica tem uma conduta que me parece adequada. Vamos deixar que os órgãos jurisdicionais se pronunciem. Mas os órgãos jurisdicionais pronunciar-se sobre factos. E os factos estão inscritos na história. Já não podem ir para a lenda.